Capítulo 35 Em reencontros e a aventura recomeça. No dia seguinte, Arthur e Diana despertaram revigorados, prontos para prosseguirem sua jornada. Sob os primeiros raios de sol que iluminavam o horizonte, partiram em direção a Thorston, o próximo destino em sua aventura rumo à floresta dos Elfos Brancos. Ao deixarem a cidade, chamaram tanta atenção quanto quando chegaram. Os lobos da escuridão ainda não dominavam totalmente a arte de se ocultar nas sombras, então avançaram com uma carruagem digna da alta nobreza, puxada por uma fera mágica, escoltada por outras 4, e para completar o cenário, 2 crianças estavam no comando da carruagem. Aquilo poderia ser tudo, menos algo comum. Enquanto deixavam Arcania para trás, Arthur ativou os olhos de Deus e percebeu uma movimentação suspeita à frente. Arthur avistou cerca de 60 homens, com outros 15 se aproximando por trás. Eram pessoas comuns, exceto por uma delas, que possuía uma única bênção. Minha pequena, uns caras malvados estão vindo, você poderia entrar na carruagem e esperar seu irmão lidar com eles, diz Arthur, sorrindo amigavelmente. É perigoso, devemos voltar, diz Diana. Pode ficar tranquilo, são poucos, seu irmão é forte e eu tenho eles para me ajudar, diz Arthur, apontando para seus lobos. Se é assim, dá uma surra neles, diz Diana, entrando na carruagem. Arthur guarda seu sorriso fazendo uma cara assustadora. Vermes malditos, pensou Arthur, sumindo com a magia das sombras. Nota de alteração, e mudei o nome do fator da gula, para Beelzebub, acho que fica melhor. Arthur dispara contra os 20 que estavam indo atrás deles, eles estavam a 2 quilômetros da carruagem então o mesmo estava tranquilo para se distanciar, fora que os lobos estavam na mesma protegendo Diana. Arthur aparece no meio do grupo que estava a toda velocidade a cavalo. Beelzebub, devore tudo, diz Arthur, ativando a névoa negra que se espalha engolindo 10 pessoas de uma vez. Os outros 5, que se mantinham à retaguarda, estavam fora do alcance inicial, mas isso não impediu que testemunhassem a cena com expressões de terror estampadas nos rostos de seus companheiros. Arthur, enfrentando-os com um olhar decidido, desencadeou o poder congelante de sua bênção do inverno. Um sopro gélido ecoou pelo ar, transformando o ar em uma bruma congelante que envolveu os inimigos, fazendo-os congelar instantaneamente em meio a um lamento agudo de horror. Em seguida, a névoa negra que tudo devora, Beelzebub, lançou-se sobre os corpos petrificados, devorando vorazmente suas vidas e alimentando-se de sua essência. A energia pulsante da morte nutriu Beelzebub, tornando-o ainda mais imponente e aterrorizante. Arthur não hesitou. Com a determinação ele avançou ferozmente em direção aos 65 homens restantes, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e fúria. Assim como fizera com os 15 que tentaram emboscá-los por trás, Arthur os enfrentou sem um pingo de hesitação, desencadeando todo o poder da gula que ardia dentro de si. O campo de batalha transformou-se em um turbilhão de sombras e carne dilacerada. A magia das sombras envolvia Arthur como um manto protetor, enquanto a fome voraz de Beelzebub consumia seus inimigos sem piedade. Homens gritavam em desespero, implorando por misericórdia que não viria. O ar estava impregnado com o cheiro metálico de sangue e o grito angustiado daqueles que enfrentavam seu destino inevitável. Quando a carnificina cessou, o campo estava limpo, nenhuma gota de sangue deixou de ser devorada por Beelzebub. Com um suspiro cansado, Arthur voltou sua atenção para a carroça, seu corpo pulsando com a adrenalina da batalha recém-travada. Ele estava acostumado com aquele tipo de batalha, mas esse corpo ainda não. Com mãos trêmulas, ele retomou as rédeas, guiando a carruagem para longe do campo de batalha. Maninho, e aí, deu uma surra nos caras maus, diz Diana, abrindo a porta da carruagem e se sentando ao lado de Arthur. O corpo de Arthur ainda tremia, mas ele fechou as mãos com força e abriu um sorriso pegando em seu bíceps e fazendo uma pose para mostrá-lo. Claro, eu disse que sou forte, eram 10 pessoas que queriam nos roubar, acertei alguns golpes neles e eles saíram correndo como bebês chorões, diz Arthur, mantendo o sorriso e dando uma risada no final. Diana ficou com os olhos brilhando e estava visivelmente impressionada. Sabia que você conseguiria, ninguém é páreo para você, diz Diana, sorrindo em seguida. Arthur ficou feliz ao ver a alegria de sua irmã. Ele já havia se acalmado e agora podia continuar conversando sobre coisas aleatórias para distrair sua irmã curiosa, afinal, ainda restavam entre 25 a 30 dias de viagem. Enquanto Arthur e Diana avançavam pela estrada, sua jornada os levava por uma variedade de paisagens deslumbrantes e biomas diversificados. Passaram por vastas planícies verdejantes, onde o vento sussurrava entre as gramíneas ondulantes, e avistaram rebanhos de animais selvagens pastando pacificamente ao longe. Em seguida, adentraram uma densa floresta, onde os raios de sol mal conseguiam penetrar o dossel espesso de folhas. O ar estava impregnado com o perfume fresco da vegetação, e eles ouviam o ecoar dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés enquanto avançavam por entre as árvores antigas. À medida que avançavam, encontravam pequenas aldeias e assentamentos, onde eram recebidos com hospitalidade pelos moradores locais. Compartilhavam histórias ao redor das fogueiras à noite, trocavam mercadorias e aprendiam sobre as tradições e culturas das diferentes comunidades que encontravam pelo caminho. A viagem também teve seus desafios, como enfrentar tempestades repentinas e lidar com estradas acidentadas e obstáculos naturais. No entanto, Arthur e Diana enfrentaram cada obstáculo com coragem e determinação, unidos pelo vínculo de sua irmandade. E assim, 26 dias se passaram e eles finalmente viram Thorston no horizonte, as muralhas imponentes construídas com material de primeira qualidade que protegiam o sagrado reino de ferreiros e artesãos. Finalmente, gritou Diana, olhando as muralhas. Arthur apenas deu uma risada e seguiu em direção até a entrada que como da primeira vez, havia uma fila para entrar no reino, mas essa estava menor que na vida passada. Se aproximando da muralha logo os olhares de todos se voltam para ele, mas dessa vez havia só um lobo. Durante a viagem Arthur ensinou a seus lobos a como melhorarem na magia da escuridão e agora eles podiam se ocultar perfeitamente. 2 anões com armaduras pesadas e longos machados em suas costas começaram a correr na direção da carruagem de Arthur que conseguiu ver o desespero deles com seus olhos. Jovem mestre, poderia se apresentar, onde estão os responsáveis por vocês, diz o anão maior.
Eu sou o responsável. Estou viajando com minha irmã em direção à floresta dos Elfos Brancos e decidimos parar em Thorston para fazer compras e descansar da longa viagem, afinal foram 26 dias viajando, diz Arthur. 26 dias, é bastante mesmo, então vocês devem ser de Arcania. Bom, se o pai de vocês dois confiou em você para a escolta, imagino que deva ser bem forte, diz o anão maior, rindo em seguida. Sim, eu sou o mais forte, tirando alguns adultos eu duvido que eu perca, diz Arthur, com um sorriso modesto. Meu irmão é muito forte e ele possui 4 bênçãos, diz Diana, sorrindo orgulhosa. Os olhos do anão saltam para fora. Ela falou demais, sorte que ela só conhecia minha proficiência com a água, minha magia das sombras, meus olhos e minha domesticação, pensou Arthur. Quá, 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 4. Garoto, isso é verdade, diz o anão menor. Sim, uma delas é domar feras, então não se preocupem sobre esse garoto, as demais são segredo de estado, diz Arthur. A fila começa a comentar sobre o ocorrido, e Arthur olha bravo para Diana, que dá um sorriso sem graça, desviando o olhar ao perceber que errou. Os anões se aproximam de Arthur e o conduzem para dentro, liberando os dois depois de algumas recomendações sobre a cidade. Na pousada recomendada pelos guardas, Arthur e Diana encontraram um refúgio acolhedor para descansar depois da longa jornada. Após guardar seus pertences e tomar um banho revigorante, dirigiram-se ao restaurante da pousada para desfrutar de uma refeição de alta qualidade como eles não faziam há quase um mês. Enquanto saboreavam os pratos deliciosos, Diana não conseguia conter sua empolgação diante da perspectiva de mais compras pela cidade. Com um brilho nos olhos, ela olhou para Arthur empolgada. Ei maninho, você ainda tem bastante dinheiro, diz Diana, sorrindo maliciosamente. Arthur dá uma risada leve. Pode comprar o que quiser à vontade, diz Arthur. Ela abre ainda mais o sorriso. Ebaia, vamos viajar mais vezes juntos, diz Diana, começando a correr na frente. Ei pequena, eu conheço umas lojas boas aqui, me acompanhe em vez de sair correndo, diz Arthur. Diana para e se vira para Arthur. Como você sabe de lojas boas aqui? Deixa eu adivinhar, segredo, diz Diana. Que garota esperta, diz Arthur, indo para o lado oposto. Os irmãos saíram para aproveitar a cidade e começaram pelas lojas recomendadas por Arthur, onde Diana ficou encantada com a variedade de produtos e cores vibrantes das roupas e acessórios. Arthur, por sua vez, aproveitou para adquirir alguns itens úteis para a jornada. Em seguida, decidiram visitar alguns pontos turísticos da cidade. Passearam pelas ruas movimentadas, admirando a arquitetura dos prédios históricos e as esculturas decorativas espalhadas pelas praças. Encontraram artistas de rua exibindo suas habilidades e vendedores ambulantes oferecendo iguarias locais. Durante o passeio, conheceram pessoas interessantes, desde moradores locais que compartilharam histórias sobre a cidade até viajantes de outras terras com quem trocaram experiências. Diana ficou especialmente fascinada por uma senhora idosa que vendia artesanatos feitos à mão, enquanto Arthur conversou durante muito tempo com um comerciante sobre a cultura e a história da região. À medida que o dia avançava, aproveitaram para visitar os pontos turísticos mais famosos, como o mercado local e o parque da cidade e até pediram para serem pintados por alguns artistas que ofereciam seus serviços para registrar os momentos especiais, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Durante toda a semana, Arthur e Diana aproveitaram ao máximo, fazendo muitas compras, explorando os pontos turísticos, conhecendo novas pessoas e se divertindo juntos. Entre as muitas coisas que compraram, algumas se destacam em uma armadura leve com proteção contra magia e resistente a danos físicos para Diana, e uma armadura média totalmente focada em absorver dano físico para Arthur. Além disso, adquiriram um colar que ajuda a manter estável o fluxo de mana interna para Diana, 2 anéis que auxiliam na concentração de mana nas mãos e outros artefatos de proteção, sendo a maioria voltada para Diana. Em uma noite, enquanto refletia sobre suas próximas aventuras, Arthur lembrou-se do terror da floresta, uma ameaça que surgiria em alguns anos. Decidido a verificar o local, ele saiu discretamente do reino, caminhando pelas sombras e acompanhado por Zeus. Com seus olhos de Deus, ele localizou o local de longe, percebendo uma energia sombria e caótica que o deixou apreensivo. Chegando ao local onde futuramente seria construído o acampamento dos cultistas, Arthur avistou o terror da floresta debaixo do solo, como uma semente que ainda não germinou. No entanto, notou que ele estava em uma forma incompleta e mal formada, diferente de antes, e sua quantidade de mana estava baixa, porém aumentando lentamente. Entendi, nesse ritmo talvez ele leve de 10 a 15 anos para nascer, o que aqueles desgraçados fizeram foi acelerar o crescimento dele, mas pelo jeito apenas injetar mana não será o suficiente, preciso encontrar sacrifícios, pensou Arthur, sorrindo ao final se lembrando de velhos conhecidos. Arthur saiu da floresta em disparada com Zeus, dirigindo-se ao esconderijo dos Punhos de Ferro. Surpreendentemente, o esconderijo estava localizado no mesmo lugar de sua vida passada, o que fez Arthur abrir um sorriso de reconhecimento. Furtivamente, ele eliminou os 30 guardas que vigiavam o esconderijo durante a noite e ocultou os corpos em seu anel, retornando em seguida para a floresta. Ao amanhecer, Arthur decidiu adiar seus planos para a noite seguinte e passou mais um dia de diversão com sua irmã, aproveitando o tempo juntos para criar memórias preciosas, sabendo que logo se separariam novamente. Na noite seguinte, Arthur voltou à floresta e liberou os cadáveres dos membros da gangue do Punho de Ferro. Com seus olhos especiais, ele testemunhou o terror da floresta começar a absorver algo dos corpos, aproveitando tanto a mana quanto os resquícios de vida presentes neles. Em seguida, Arthur começou a liberar sua própria mana em direção ao solo, alimentando o terror da floresta e acelerando seu desenvolvimento, afinal a densidade e a quantidade de mana de Arthur era algo muito, mas muito acima da média. Tá dando certo, ele está vivo, me sirva novamente, diz Arthur, ativando a bênção do domador de feras e domando a criatura enquanto ela ainda não podia rejeitar a doma. 2 horas se passaram e o terror da floresta finalmente se formou, mas dessa vez ele era ainda maior, possui mais mana e apresentava uma pele ainda mais rígida. É um prazer te ver de novo, então vamos começar o treinamento imediatamente, diz Arthur sorrindo. O terror da floresta olhou para Arthur de forma curiosa e os dois começaram a treinar em seguida. Arthur passou a noite o ensinando a se ocultar nas sombras e pela manhã ele já conseguia se ocultar bem, mas por garantia ele ficou esperando Arthur na floresta enquanto
Ele voltou para Thorston e, após o almoço, deixou o reino com Diana rumo ao reino dos elfos, tendo agora o terror da floresta o seguindo de longe, oculto nas sombras de um dos lobos. A viagem transcorreu tranquilamente até a noite, pois o maior grupo da região estava em alerta devido ao recente golpe que sofrerá em seus números. Chegando à noite, Diana já estava dormindo, e Arthur decidiu visitar um velho conhecido que estava preso em sua tumba. Seguindo o mesmo caminho de sua vida passada, ele encontrou novamente a tumba de Sober e adentrou-a. Era uma escada comum e ao final dela havia uma parede. Arthur seguiu em frente e ao se aproximar da parede, avistou algo escrito. No topo do mundo, me exibo com esplendor, com minha força derroto o for. Sou a queda de muitos, a ruína do vaidoso. Quem sou eu, nesse jogo perigoso? Li Arthur na parede. Arthur deu uma risada e estaria nostálgico. Você é o Lorde Demônio da Soberba, o mais temido Lorde Demônio, conhecido como o mais temido abaixo do rei, filho do primeiro e único rei dos demônios com a mais bela dentre os demônios do ferro indestrutível e o melhor ferreiro da história dos demônios, Sober, diz Arthur. Nesse momento as palavras brilham e a porta se abre. Uau, eu nunca esperaria uma resposta tão completa. Se aproxime e me deixe vê-lo, diz uma voz de dentro da tumba. Sober, como vai a vida, ou devo dizer, o pós-vida, diz Arthur, entrando na tumba. Então sabe quem eu sou e não está nem um pouco assustado, diz Sober, aparecendo à frente de Arthur. Sim, eu sei, vim aqui para te reviver, no caso para entregar um receptáculo para você, diz Arthur. Um receptáculo, mas você me parece muito preparado. O local da minha tumba é um segredo que eu não confiei a ninguém e você age como se já soubesse de tudo, diz Sober. Porque eu já sei, diz Arthur, sorrindo. Como, diz Sober sério. Arthur ativou a marca do Rei Demônio, a bênção de Beelzebub, envolveu-se em uma aura gélida e retirou o terror da floresta de sua sombra. Em seguida, ativou a bênção da escuridão e ergueu um pilar de ferro diante de si. Meu rei, então você voltou, diz Sober, caindo de joelhos. Eu não sou o Rei Demônio do passado, mas eu com certeza serei no futuro. Como eu sei sobre você não é um assunto que eu quero compartilhar. Vim lhe trazer esse corpo pois vou precisar da sua ajuda em alguns anos, diz Arthur. Sober arregala os olhos e olha Arthur de baixo para cima. Entendo, você não é uma criança, diz Sober. Arthur se surpreende. Como assim, diz Arthur. Esse fardo que você carrega não é algo que uma criança com tão poucos anos poderia carregar. Você apenas tem 10 ou 11 anos por fora, mas por dentro já é um grande homem. Eu respeito muito isso e fico feliz que nosso novo rei seja esse tipo de pessoa. Imagino que já saiba que vai demorar algum tempo para mim reviver, diz Sober. Sim, de 5 a 10 anos, diz Arthur. Não, de 3 a 5 anos na verdade. Esse elemental da escuridão é de primeira classe. Foi você que o alimentou com sua mana certo, diz Sober. Exatamente, diz Arthur. Graças a isso o corpo dele é bem desenvolvido e não vou demorar tanto para fazer ele se adaptar ao meu poder, diz Sober. Arthur sorri. Dê o seu máximo para terminar em até 4 anos. Se você conseguir eu vou te levar para uma guerra que eu irei travar, mas não se force, diz Arthur. Sober começa a sorrir e em seguida ri. Excelente, era essa a motivação que eu precisava. Irei lhe aguardar para partirmos para uma guerra. Não vejo a hora de sentir a adrenalina do campo de batalha novamente. Você poderia me adiantar quem será nossos oponentes, diz Sober. Vamos exterminar todos os goblins deste mundo, afinal eles planejam destruir o meu reino natal em 4 anos e vamos tomar totalmente o território deles e das raposas, diz Arthur. Excelente, vamos iniciar nossa guerra atacando a Aliança das Bestas. Isso será magnífico, estou ansioso, diz Sober. Após iniciar o ritual para a ressurreição de Sober, Arthur dedicou-se a ele por algumas horas. Quando finalmente concluiu, retornou ao acampamento e foi descansar, deixando para trás a tumba e seus segredos, pelo menos por enquanto. Claro que ele também pegou os mesmos itens que ele havia pego em sua vida passada.